Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Que Vladimir Putin é um dos líderes mundiais mais importantes de nossa era, eu acho que ninguém tem dúvida. Mas o que será que esse líder russo pensa do militarismo chinês? Em declaração na sessão plenária da Semana de Energia na Rússia, nessa quarta-feira, ele externou o seu pensamento. A agência TASS registrou e publicou. E é isso que nós vamos comentar agora. Acompanhe conosco. Então a primeira declaração do Putin é o seguinte: pelo que eu entendo, a filosofia chinesa, incluindo o desenvolvimento e a governança do Estado, não está de forma alguma ligada ao uso da força. Bom, gente, eu já falei aqui diversas vezes, né? A gente estuda um pouquinho a China, tem que estudar toda a história da China, tá? Não adianta estudar só de 1949 para cá, tá? Porque na cabeça de muita gente na China, embora não conscientemente, o Partido Comunista é apenas mais uma dinastia, como tantas outras que já se sucederam no poder naquele país, algumas bem-sucedidas e outras que se encerraram de maneira trágica. Mas atavicamente a China não tem um histórico de resolver os seus problemas de forma militar. Tanto que, se vocês olharem, a maior realização, a realização militar imortal da China, é uma obra defensiva que é a grande muralha do país para protegê-la das invasões mongóis. Então, a verdade é que o Putin acabou falando uma coisa que eu vivo repetindo aqui no canal. Se você não quiser acreditar em mim, direito seu. Mas duvidar do Putin é meio complicado, porque ele parece que sabe o que faz. Depois ele diz o seguinte: na minha opinião, a China não precisa disso, do uso da força. A China é uma economia gigante e poderosa e emergiu como a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra, ultrapassando os Estados Unidos. Ao desenvolver seu potencial, a China pode alcançar a implementação de seus objetivos nacionais. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte, né? Ele deu uma espetada nos Estados Unidos, é verdade. Não se sabe ainda se a economia chinesa é maior que a americana. Há muita controvérsia a respeito disso. Em alguns quesitos pode ser que sim, em outros provavelmente não. Mas eles estão no caminho, né, de alcançar e talvez suplantar os Estados Unidos. Nós não sabemos o que vai ser o futuro. Mas uma coisa é certa, a estratégia chinesa, ela vai na direção comercial, né, e financeira. Os chineses, eles querem ter cada vez mais mercados no mundo e fazer dinheiro com isso, que vai se transformar em poder político. Lógico que eles não desprezam o poder militar, mas esse só será empregado em último caso. Como frisou o líder russo, ele não via nenhuma ameaça de que a China recorreria ao uso da força para resolver a situação com Taiwan. Em um de seus últimos discursos, eu estive presente nesse evento internacional. O presidente Xi Jinping apontou que a China não planejava usar suas forças armadas para resolver quaisquer problemas. Isso é aproximadamente o que ele afirmou, disse Putin. Bom, gente, aí a gente entra na outra controvérsia também. Porque lógico que se o Xi tiver intenções militares de resolver o problema com o Taiwan, eu acredito que até seja uma opção para ele. Não a primeira, mas é uma opção. Ele não vai dizer isso para um outro líder, né? A gente tem que lembrar também que Rússia e China, eles estão com uma boa relação, mas nem sempre essa relação foi boa. Em 1969, eles quase foram à guerra com a antiga União Soviética. Esses planos militares ninguém revela, né, para outras pessoas, são planos muito fechados. As disputas do Mar da China Meridional devem ser resolvidas exclusivamente pelos países da região e a interferência externa é inadmissível, frisou o líder russo. Quanto ao Mar da China Meridional, há interesses opostos, mas a posição da Federação Russa é que é necessário dar uma oportunidade a todos os países da região, sem intromissão de potências extra-regionais, de abordar todas as disputas que surjam com calma no processo de negociações, contando com as disposições fundamentais do direito internacional, completou. Bom, gente, então o que a gente observa aí é que o Putin, ele não quer ali, ele não vê com bons olhos a intromissão americana, britânica, né, alemã e de outros países aí numa questão que é regional. Eu acho que o que acontece é o seguinte: no frigir dos ovos, o Putin, lá no fundo da cabeça dele, ele deve saber que a China, a longo prazo, é uma ameaça para a Rússia, mas que provavelmente não estará mais aqui quando isso acontecer. Só que a ameaça imediata é os Estados Unidos, essa é que é a verdade. Os Estados Unidos sempre arrumam muito problema com a Rússia. Então é aquela história. Poxa, a gente sabe que a China pode nos dar, na cabeça russa, nós sabemos que a China pode nos dar problema um dia, mas os Estados Unidos está dando problema hoje. Está aí a Polônia, está aí o Mar Negro e outras questões
com a Rússia, também a interferência do caso Navalny. Então o que acontece? Eu sempre falei aqui no canal, que o governo Biden ele vai pagar muito caro por ter alijado a Rússia, né, do plantel de alianças estratégicas dos Estados Unidos. A Rússia era uma liderança importantíssima para os americanos. Assim como a China foi importante para os Estados Unidos para conter a União Soviética nos anos 1970 e 1980, a Rússia seria importantíssima agora, ao contrário, para os Estados Unidos, para deter a China. E, infelizmente, a liderança americana não enxerga assim e já está começando a pagar o preço. E outra coisa também, o Putin provavelmente ele sabe, lógico, não tem dúvida disso, que a economia russa é minúscula face à economia americana. Ou seja, ele até tem um poderio militar para deter os Estados Unidos. Eu não tenho dúvida hoje que os Estados Unidos jamais tentariam uma opção militar full com a Rússia, porque a quantidade de armas de armas nucleares que os russos têm inviabilizariam qualquer sucesso militar americano. Mas no campo convencional eles não têm condições, né, e nem musculatura econômica para fazer frente aos Estados Unidos. A China já começa a ter. Então a visão da Rússia é bastante pragmática. Eles sabem que os chineses provavelmente num futuro distante aí, vão dar problemas para a Rússia. Mas no momento a ameaça americana é maior. De maneira que, né, a Rússia vê essa questão de uma forma bastante pragmática. Eles encaram a situação com bastante pragmatismo. E é engraçado isso, né? Chega a ser cômico, porque no Ocidente nós temos a noção, tem gente que ainda acha que a Rússia é comunista, tá, pessoal? Tem gente que acha que o Pacto de Varsóvia existe, enfim, tem essas figuras por aí. A gente faz o possível para mandar para a floresta dos empalados, mas eles se multiplicam. E é engraçado que a Rússia, que já foi um país comunista, a China, que no nome é comunista, mas na prática é outra coisa, eles têm uma visão pragmática do mundo, ao passo que os americanos, que são capitalistas, têm uma visão extremamente ideologizada. Eles veem russos e chineses como inimigos, né? E isso não é bom, não vai ajudar muito. Isso é uma realidade. No contraponto, eu quero colocar uma coisa importante também, né? Que é o seguinte: a guerra do Afeganistão, ela drenou muitos recursos militares e econômicos dos Estados Unidos. Essa é uma verdade. O presidente Obama chegou a admitir uma época aí que a nação estava muito mal das pernas, porque eles torraram aí mais de 2,3. Quando Obama falou isso, tinha gastado metade do dinheiro. No final do governo Trump e início da administração Biden, chegou a 2,3 trilhões de dólares. É um dinheiro que era para ter ido, né, para aumentar a força de porta-aviões americanos, para remodelar aí as forças nucleares, etc. Foi gastado nas montanhas do Afeganistão inutilmente, como disse um inscrito outro dia, perseguindo fumaça, né? Nesse meio tempo, a Rússia modernizou o arsenal nuclear dela, né, as suas forças de mísseis. Os chineses investiram numa marinha que hoje já é maior que a marinha americana e desenvolveram os mísseis hipersônicos. Ou seja, os Estados Unidos perdeu muito tempo. Foi um dos erros. Perdeu tempo e recursos. E outro erro foi deixar também, né, que esses dois adversários, Rússia e China, se unissem. O desafio americano para o futuro é enorme no campo militar. E é bom que eles torçam para que o Putin esteja certo e que a China não tem intenções militares com relação a Taiwan. Porque se tiverem, os Estados Unidos terão um grande problema pela frente. Bom, pessoal, quero indicar 2 livros aqui para vocês entenderem a cabeça do Vladimir Putin. Tá? Um é as entrevistas de Putin do Oliver Stone. Tá? O que o Stone fez? Ele pegou aqueles vídeos, 5 horas, 6 horas de entrevista tendo Putin e transformou num livro. É maravilhoso. Mostra a visão do Putin com relação aos Estados Unidos, né, ao fim da União Soviética, como ele enxerga as democracias ocidentais, por aí vai. E o outro é Todos os Homens do Kremlin, né, os bastidores do poder da Rússia de Vladimir Putin. É muito importante, esse é mais focado, tá, na própria Rússia. Tem outros livros também, eu vou deixar a lista aqui, né, na descrição do nosso vídeo. Também vou deixar a entrevista que ele deu, tá, que saiu aí na agência TASS, está aqui na descrição do vídeo. Esses livros vocês encontram na Amazon. Todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom fim de semana para vocês, pessoal. Até mais.